Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal e finalmente o mês de fevereiro terminou. Meu Deus do céu, como que 28 dias demorou um século pra passar? Eu não faço ideia. Eu não sei se era eu que tava nervosa com volta do trabalho, meu hiperfoco, o que tava acontecendo. A gente tava também terminando de arrumar aqui, que vocês já viram que também, né, tá mais arrumado agora, com a graça de Deus, isso acabou, né? Inclusive, enfim, já vou entrar nesses pormenores. Eu espero que vocês gostem das filmagenzinhas que eu fiz, né? Mas é isso, o vídeo de hoje é pra gente conversar sobre tudo que aconteceu no mês de fevereiro. E acho que a primeira coisa que vocês podem perceber agora é que finalmente nós temos bonitinho aqui, nosso escritório está organizado, graças ao bom Deus, isso terminou, a gente colocou os posters, a gente tirou tudo que não precisava, vocês estão vendo que agora eu tenho o meu espaço. Então sim, eu sei que essa é uma sala que pode parecer um pouco estranha, porque nós falamos que é escritório, mas tem uma cama aqui do lado. Então, na verdade, explicando brevemente, aqui é para ser uma sala de estar, escritório e quarto de hóspedes, tudo ao mesmo tempo, né? Se você, por um acaso, assistiu o meu vídeo que eu fiz já há um tempo, lá em novembro do ano passado, que eu postei essa semana, falando dos 90 livros que eu gostaria de ganhar de presente agora em 2026, vocês podem ver que o cenário era bem diferente. A biblioteca ficava aqui e o escritório, na verdade não era nem escritório, né? A gente tinha esse setup de computador, os livros aqui atrás e o quarto de hóspedes ficava do outro lado. Só que eu também queria um espaço para mim. Eu também queria ter um espaço em que eu pudesse ficar mais tranquila, sem me preocupar muito com os gatos, porque assim, gente, eu amo meus animais. Amo todos eles. Mas às vezes eu confesso que você pegar um notebook, sentar numa escrivaninha pra usar, e aí você tem 5 gatos ao teu redor pedindo atenção, é um pouco mais complicado, né? Então, eu acabei pedindo pro meu marido pra gente fazer esse espaço novo. Foi complicado, porque a gente teve todo o processo translado de tirar os livros, montar do outro lado, calcular se tinha espaço, trazer as coisas pra cá, etc, 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 etc. Mas terminou. Em 2 meses, praticamente, a gente conseguiu terminar, porque eu terminei isso aqui. Eu acho que foi na primeira semana ali do dia 9, uma coisa assim. Eu sei que eu terminei antes da gente voltar a trabalhar. E nós voltamos a trabalhar no dia 9 de fevereiro. Então, ferrei minhas costas, tive estresse, dormi pouco, mas valeu a pena. Graças a Deus, esses 2 espaços agora estão organizados. Basicamente, essa foi, assim, uma das grandes mudanças que a gente teve aqui. E agora a gente pode dizer que tá com a... A gente está com bonitinho aqui, inclusive pelos vídeos vocês agora conseguem entender por que que eu estou sempre assim, sentada, sempre nessa mesma configuração, certo? É porque realmente o setup de gravação ele fica todo aqui, então não tem como tirar. E o meu celular, gente, o celular já é um pouco mais antigo, então assim, ele não suporta eu gravar certas coisas. Só gravar o Manga Hall já foi difícil de fazer. Aliás, o Manga Hall não, o Manga Bookshelf Tour, o Manga Tour. A gravação que eu fiz das estantes de mangás. Isso já foi difícil. Em questão de animes. Ai, o que eu andei assistindo, o que me chamou a atenção. Tô até com a Crunchyroll aberta aqui, eu assinei a Crunchyroll. E... porque eu queria começar a me dedicar um pouco mais para animes, não só o que tem aí no Netflix. Na Netflix, eu estou terminando de assistir, porque no começo eu achei meio parado, não chamou tanta minha atenção, mas daí eu vi uma outra influenciadora que eu assisto falando que é um anime muito bom, que é o Sob o Prisma do Amor. Eu estou terminando agora e, sinceramente, eu estou já com o coração pesado, pensando que vai terminar, porque eu me apeguei aos personagens e tá indo pra um arco narrativo que eu não sei se eu vou gostar do final, que eu tô assim, não. Não, pelo amor de Deus, não me termina desse jeito. Mas vamos lá, a gente, né, aceita. E na Crunchyroll, eu estou olhando em inglês, tá em inglês, né, mas estou assistindo em japonês, no caso, mas os títulos estão em inglês. Eu estava olhando o Hell's Paradise, só que eu parei,
Tipo assim, sabe quando tu fica, tem um anime de Hell's Paradise e eu tenho o mangá volume 1 de Hell's Paradise aqui. Vou assistir pra ver se eu gosto, que nem foi com Mashle. Gostei de Mashle, parei de assistir na segunda temporada pra poder ler o mangá. Hell's Paradise foi mais ou menos a mesma coisa. Comecei a assistir, eu tive aí um mini hiperfoco em Hell's Paradise, assisti direto assim em 2 dias, os primeiros 6 episódios, e aí eu fiquei, não, Tora me pegou, essa história tá muito boa, vou parar e ler o mangá primeiro, pra daí terminar de assistir esse anime, porque se eu não me engano ele está na segunda temporada já. Outro que eu vi, aliás, é o My Little Monster, que eu pensei, não, esse não tem mangá publicado no Brasil, tá tudo certo. E tem mangá publicado no Brasil. Mas ele é um shoujo, romance, então assim, quando é romance, é um pouco mais tranquilo pra mim pegar ver o anime e depois pegar o mangá. Mas tô tentando evitar pegar animes que já tenham mangás publicados no Brasil, certo? Mesmo que, daqui a muitos anos eles lancem, mas aí beleza, né? Mas tipo assim, agora não tem. Porque senão eu fico com muita vontade de ler o mangá e fico, nossa, o mangá deve ser 1000 vezes melhor. E um que eu comecei a assistir, que apareceu assim pra mim a dica no YouTube, que eu fiquei, cara, isso aqui parece um shoujo meio diferentão. Vou dar uma olhada, que é You and I Are People Are Polar Opposites. O inglês é horrível, por favor, perdoem o inglês. Que é aquele bonitinho que a menina é toda extrovertida e o rapaz é mais quietinho. E, gente, é um shoujo muito gostoso. Muito gostoso. E já no primeiro episódio acontece umas coisas que tu fica assim, tá, pera, você já tá nesse nível? O que acontece no resto? E aí que você pega. Porque ele é um anime diferente, ele é um anime de romance, que não tem aquele slow burn, né? Que a gente fala do personagem ir se descobrindo, se tá apaixonado ou não, etc. Ou não, não tem nada disso. Ele já começa assim, sabe? E aí você fica, tá, mas se isso já acontece no primeiro pro segundo episódio, o que mais vem aí? E aí você quer justamente ver a interação desse casal. Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. E eu reassisti alguns filmes do Estúdio Ghibli. Eu estava sentindo, assim, uma falta desses filmes. Sou muito fã do Estúdio Ghibli. E eu reassisti Meu Vizinho Totoro e reassisti também A Viagem de Chihiro. Que pra mim, assim, eu assisti esses em português mesmo, já assisti em japonês, mas pra minha memória afetiva, eu assisti em português, porque eu era criança quando eles foram lançados aqui no Brasil, né? Inclusive, A Viagem de Chihiro eu vi no cinema quando foi lançado. Eu confesso que pra mim, eu tenho a dublagem antiga, lá da década de 90, início dos anos 2000. Essa versão que tem na Netflix, hoje, a dublagem já é com outras pessoas, então mudou voz, mudou frases, e pra mim, que sou uma pessoa que decora, eu confesso que tem uma parte minha que fica meio. Hum, hum, não é assim. Não é essa frase. Não é exatamente isso que ela fala, sabe? Então eu tô tentando trabalhar isso em mim e entender que sim, as dublagens podem passar com o tempo, por questão de direitos, etc, etc, etc. Mas acontece. E aí eu sei que provavelmente você que me assiste mais tempo aqui no canal está, tá, e essa foto gigante de thumb que tu colocou, eu quero entender que milagre que tu fez. Então deixa eu, só um minutinho, deixa eu empilhar aqui de novo, porque eu fui colocar aqui pro lado e infelizmente a pilha acabou caindo, porque gente, não vou mentir pra vocês não, hein, é uma pilha grande, viu? Será que eu consigo levantar? Será que eu arrisco de novo? Porque, gente, eu peguei antes pra tirar a foto. Quase caiu e eu pensei, pronto, é o que me falta, vou tentar. Vamos lá, pra vocês terem uma panorâmica de tudo que eu li. Ai, não cabe nem direito no vídeo. Olha isso, olha isso. Se tem uma coisa que eu posso dizer é: acredite no seu potencial, porque você consegue. Então, assim, eu li muito esse mês. Deixa eu colocar aqui pro lado. Eu tenho poucos hiperfocos na minha vida. E o meu maior deles é a leitura. Porque leitura, pra mim, não é apenas um hiperfoco, não é apenas livros, não é apenas uma coisa que eu estou consumindo todo santo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, quando eu digo que é hiperfoco,
eu tô falando sério mesmo. É meu grande hiperfoco. É só a única coisa que me interessa. Ah, livros do que vocês imaginarem. Mas é leitura. É meu grande hiperfoco. Fora que também a leitura é meu regulador. Então, quando eu vou pra ter crises, quando eu saio de casa, quando eu estou em locais públicos, eu tô sempre com um livro. Então, entendam que pra mim, tipo assim, vai demorar 15 minutos pro arroz ficar pronto. Nesses 15 minutos eu tô lendo. Eu tenho uma consulta que eu vou chegar 15 minutos mais cedo no médico e vai demorar mais uns 20 minutos pro médico me atender porque vai atrasar. Eu estou esses 35 minutos lendo. Eu só não leio em carro. Mas ônibus eu tô lendo, trem eu tô lendo, parada de ônibus eu tô lendo. Então, assim, eu estou sempre lendo. Eu acho que esse é meu grande segredo para conseguir ler tanta coisa durante o mês que o pessoal fica, não é possível, você faz leitura dinâmica. Não faço. Eu não faço leitura dinâmica. Eu realmente, dependendo da leitura, sim, ela é mais rápida. Então, assim, explicando isso para vocês. Outra coisa, eu estava de férias até o dia 9. Então, 9 de fevereiro eu voltei a trabalhar. E na semana seguinte nós tivemos feriado de carnaval. Então, assim, de mangás, eu li, deixa eu ver, 23 mangás. Gente, dá quase um mangá por dia. Não é tão difícil assim você ler um mangá por dia. Demanda atenção, demanda concentração e demanda tempo. Então, se você consegue arranjar tempo, é mais tranquilo. Claro, aí vocês vão dizer, tá, mas esse tijolão que você leu, que eu vou mostrar daqui a pouco, sim, eu li, só que eu comecei ele no dia 1º de fevereiro e eu fui terminar ele no dia 26? 26 de fevereiro? Uma coisa assim. 26, 25 de fevereiro? Uma coisa assim. Eu fui intercalando as leituras. Eu consigo fazer isso quando são duas mídias diferentes ou duas formas de narrativa diferentes. Então, sim, eu estava lendo esse livro, mas como eu estava com um hiperfoco muito grande em mangás, eu estava intercalando assim. Em casa eu estava lendo o livro, quando eu saía de casa eu saía com o mangá. Até porque sair com um livro de 900 e poucas páginas na bolsa é pedir para ter problema na coluna. Ou no ombro, no meu caso, que eu uso aquelas bolsas de ombro. Então, assim, entendam que sim, é possível. Você tem que realmente se regrar para isso. Então, de livros, deixa eu tirar os mangás aqui, depois eu vou deixar os mangás pro final, que, né, é a pilha considerável aqui. Então, de livros, o que que eu li? Eu terminei, não sei nem como eu consegui, Alchemized, que é a leitura do Clube do Livro que eu participo junto com as minhas amigas. Inclusive, se você quiser participar de um Clube do Livro um pouco mais informal, só me procurar no Instagram, que a gente te coloca no grupo. Então, assim, é bem legal. Agora, pro mês de março, nós escolhemos o livro O Massacre da Família Hope pra ler juntas. E assim, esse livro era para 2 meses. Em janeiro eu não tava com paciência para ler ele. Eu pensei, vou ler em fevereiro, porque janeiro foi um mês meio complicado para mim. E aí, na metade de janeiro, eu entrei em hiperfoco pra mangás. E aí eu fiquei, putz, e eu tenho que ler esse tijolão. Então eu fui intercalando e mais pro final do mês, ali na semana do dia 20. Ali no dia 20, o quê? 23, 24. Eu realmente me saturei de mangás. Eu fiquei, tá. Já li muito mangá, nenhum agora tá me chamando muita atenção. Vou pegar o livro e terminar ele de uma vez, porque eu preciso terminar. Porque outra coisa que eu tenho é, quando eu começo uma leitura, se eu começo a demorar demais nela, isso me dá agonia. Eu fico tipo, eu preciso terminar logo esse livro. Então, farei minhas considerações, se vocês quiserem, eu faço aí uma resenha de consideração de Alchemized. É bom, é um livro muito melancólico, muito melancólico, gente. Ele realmente é uma dark fantasy com dark bem maiúsculo, tá? Ele fala muito sobre a guerra e eu gostei que ele é verdadeiro no sentido de não é porque a guerra acabou que as pessoas que sofreram na guerra vão simplesmente pegar as memórias, enfiar numa gaveta e ó, fingir que nada aconteceu. São personagens quebrados, são personagens que vão ser colocados sempre em situações em que eles vão questionar se vão conseguir fazer aquilo ou não e pensam, não, daqui eu não passo. E a guerra te força a ir cada vez mais fundo. E aí chega um certo ponto que os nossos personagens simplesmente se veem como a pior coisa da face da Terra. Um câncer, uma pessoa que não deveria existir, certo?
E aí tu fica naquela, será que os fins justificam os meios pra se chegar nisso? E também, uma coisa que fica muito clara aqui nesse livro, que dói de ver quando você termina de acompanhar, que dói, mas isso também aparece no meio da história já. Na verdade, no início já. A história é contada pelo lado vencedor. Ao invés de tentar separar o mundo em mocinhos e bandidos, esse livro te mostra que não existe isso de mocinhos e bandidos. Existe uma zona cinza muito grande. E os vencedores é que vão contar quem você era na guerra. Ah, mas não era verdade, não importa? Não dizendo agora que todos os livros de história mentem. Mas é aquilo. Você não tem como colocar a mão no fogo pra tudo que aconteceu. E o pior, a nossa memória, ela é falha. O que fica são os livros de história. O que fica são os livros que registram essas coisas. Então, esse livro fala sobre isso, sobre os traumas da guerra, sobre o que somos capazes de fazer se os fins justificam os meios e que, numa guerra, o vencedor é que conta a história. Aí, outro livro que eu li, se já não bastasse ter pego um livro triste, eu peguei, então, As Boas Mulheres da China, da Xingran. E, gente, se você gosta dos livros da Svetlana Alexievich, que ganhou o Nobel agora faz alguns anos, você vai gostar desse livro. Mas, assim, ele é cru, num jeito que você fica, moça, podia ter narrado isso de uma forma um pouco mais objetiva. Porque o que choca aqui é você entender que isso não é ficção. É real. É verdade. Mulheres, jovens, meninas sofrem e sofreram nessa história. E eles passam em 99. Quando esse livro é publicado, a autora até faz um leve prefácio falando que, inclusive, quando ela terminou o livro, ela quase perdeu ele num assalto. Isso em 99. E que ela quase perdeu a vida para proteger esse livro. Então, assim, você vê... Aqui tá dizendo que ele foi publicado em 2002. Mas dá pra dizer assim, até 99 com certeza tem narrativas. E aí você fica... Gente, traz sobre um país que a gente tem muitas ideias pré-concebidas, que a gente escuta tudo que é coisa. A gente precisa lembrar que a China é um país gigantesco, que a China passou por um processo histórico bem complicado, certo? Inclusive, eu terminei esse livro e me deu muita vontade de pegar um livro de história da China para tentar entender, por exemplo, o que foi a Revolução Cultural, que ela fala muito. Tem a China de um jeito, aí nós temos a Revolução Cultural, e aí nós temos depois a inserção do Partido Comunista na China. E aí você fica, não, beleza. Então as coisas eram de um jeito antes da Revolução Cultural, ok, e agora melhorou, né? Infelizmente, eles tentam dizer que as coisas melhoraram para as mulheres. Continua a mesma coisa, se não pior. Ele é um livro que machuca. Ele é um livro que eu, como mulher, me coloquei no lugar e fiquei, eu vivo num país bom até. Porque eu não sofri essas coisas. Então, ele é um choque de realidade. E eu, sinceramente, gostaria muito de pegar os outros livros da autora para ler, porque ela escreveu outros assuntos também sobre a China, mas eu queria saber se algum deles já é mais atual. Porque depois de 99. Porque eu fiquei assim, não é possível que há 25 anos atrás as coisas eram assim, 25, 27 anos atrás as coisas eram assim, como é hoje. Porque hoje, com tecnologia, com informação, as coisas devem ter melhorado, né? E, sinceramente, eu tenho medo dessa resposta. Tenho muito medo dessa resposta. Então, fica aí a indicação, mas novamente friso. Pode dar gatilho, é um livro cru que não vai esconder nada. Nada. Então, vá com calma para essa leitura. E se você já leu outros livros da autora, por favor, deixe aqui nos comentários para eu saber, porque assim, eu tô com eles no meu carrinho. E são difíceis até de conseguir esses livros na Amazon ali. Tem um, inclusive, que tá esgotado. Eu fiquei, putz, era o que eu mais queria ler e tá esgotado. Mas paciência, vamos lá. E aí, eu acho que um ser iluminado olhou pra mim e ficou, deu de leitura pesada, né? Vamos
Vamos melhorar um pouquinho e pegar um infanto juvenil, até porque eu voltei a trabalhar agora, e como eu trabalho com crianças, eu preciso saber essas coisas. Aí eu peguei esse livro aqui, É Proibido Ler Lewis Carroll, que foi justamente o título que me chamou a atenção, que eu fiquei, por que proibido? Isso é uma palavra pra mim que é muito forte. É proibido ler Lewis Carroll. Pra quem não sabe, Lewis Carroll é o escritor de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. E eu fiquei, por que é proibido ler um livro infanto-juvenil clássico que inclusive é usado até hoje no Brasil e no mundo afora, que tem adaptação em desenho, que tem adaptação em live action, que tem adaptações atrás de adaptações? Por quê? E tem, assim, uma imagem muito bonitinha de uma personagem que parece a Alice segurando um livro. E, gente, é uma história muito gostosa, muito engraçada. Ela tem figuras, inclusive. Então, assim, é uma experiência muito legal. Se você tem aí uma criança que tá no seu sexto, sétimo ano, é uma leitura que vai gostar. E o legal é, esse livro se passa em 1932. Apesar de ser uma obra de ficção, ele é baseado em muitas coisas que aconteceram de verdade em Nova York em 1932. E pelo que eu entendi, entre elas, realmente aconteceu da Alice que inspirou Lewis Carroll ir para Nova York para comemorar o que que era? Seus 80 anos. E também aconteceu de, na mesma época, o garoto que inspirou o autor que inspirou Peter Pan também foi para Nova York. Então, assim, ele tem alguns dados históricos que conseguem te inserir melhor na história e que você fica, nossa, então isso realmente aconteceu. E aí, claro, pelos olhos da nossa garota, a Alice, e a sua preceptora, é que a gente entende mais ou menos como é que eram as coisas aí em Nova York em 1932. Então, fica a dica, é uma leitura bem gostosinha para vocês. E aí agora, eu acho que dos mangás, eu vou falar por ordem de leitura, porque senão eu vou me perder. Deixa eu abrir aqui o meu maratona, que inclusive eu super indico para quem quer saber as leituras que está fazendo e ter visualmente o que tá lendo. O primeiro mangá que eu peguei no mês, gente, já foi um favoritado. Ele já roubou meu coração, que eu estou desesperada para conseguir os próximos volumes, que é Iona, a Princesa do Alvorecer. Eu não sei se eu pego assim, porque, né, mangá é meio complicado. Que mangá bom. Meu Deus do céu, maravilhoso. Se você gosta, por exemplo, de Fushigi Yuji, gosta de Diário de Apotecária também, porque ele se passa num reino fictício que lembra muito o Império Chinês, que a gente tem a Iona, que é a nossa protagonista. Ela tem mais ou menos ali seus 16, 17 anos, e vai acontecer uma situação específica que, infelizmente, a Iona vai ser obrigada a fugir do palácio. E aí a gente vê que tem, sim, romance, tem romance, mas ele é muito mais uma intriga palaciana. Ele é muito mais intrigas políticas, porque você fica, beleza, aconteceu tal coisa e agora a Iona precisou fugir. Só que chega um momento que a Iona, ela meio que dá um start. E você vê que a personagem muda. Então ela deixa de ser aquela. Acho que ela nunca foi, na verdade. Só o ambiente em que ela vivia fazia com que ela fosse vista como uma princesinha mimadinha. E no final do primeiro volume, ela mostra que essa princesa mimadinha tem muito mais do que se pode imaginar. Então, assim, eu super indico. E agora eu estou no desespero para conseguir os próximos volumes, porque não é muito barato esse mangá. Aí eu peguei Final Fantasy Lost Stranger, volume 1. Pra quem gosta de Final Fantasy, ele é um baita serviço, porque você tem um isekai de dois personagens que vão para um mundo baseado em Final Fantasy. Só que o engraçado é que os mangakas tiveram cuidado de fazer o seguinte: são os mesmos personagens, as mesmas raças, os mesmos animais que aparecem na saga, né, de jogos de Final Fantasy, mas eles têm outros nomes. Então a gente vê primeiro os dois personagens ficando assim, pera, se não é Final Fantasy, onde é que a gente tá? Os dois únicos animais que têm os nomes normais é o Chocobo, porque não tem como, gente, Chocobo é clássico. E deixa eu achar aqui, o Mog,
que fala com o Popo. Eu nunca vi um bicho que chamava Mog e fala com o Popo, mas tudo bem. Mas eu confesso que, assim, por mais que eu seja fã de Final Fantasy fez parte da minha infância e adolescência, quando eu jogava PlayStation 2 e depois Xbox, o começo dele é arrastado. Você fica, tá, muita informação, muita coisa, e aí mais ou menos ali da metade pro final é que dá uma virada de chave de uma coisa que você não espera que vai acontecer, e aí que começa todo o nosso problema e nossa saga do personagem. Então, eu indico, mas vá com calma. E se você não conhece Final Fantasy, talvez você dê aí uma viajada, porque realmente ele é feito pra quem é fã e pra quem conhece Final Fantasy. Aí o outro que eu favoritei, que eu já vi o anime, inclusive, há uns anos atrás, quando ele veio pra Netflix, inclusive na época só tinha a primeira temporada, agora tem a segunda, se eu não me engano, que é Meu Casamento Feliz, volume 1. Eu já entrei nessa leitura esperando que ia ser extremamente triste. Se você já assistiu o anime, você sabe que a Mio Saimori, ela sofre muito na mão da família dela. Ela perdeu a mãe quando era muito pequena, o pai casou de novo e a madrasta dela teve ela tem uma meia-irmã no caso, e tanto a meia-irmã quanto a madrasta gostam de torturar a Mio, tratam ela pior que uma empregada, que uma serva, e o pai olha e não faz absolutamente nada. Então a Mio, ela cresce nesse meio ruim, e aí chega a idade dela, que tanto ela quanto a meia-irmã estão prestes a serem dadas em casamento para grandes famílias. E aí a meia-irmã é dada em casamento pro rapaz com quem a Mio achou que iria casar. Então, pra ela já foi um choque, mas ao mesmo tempo foi aquele choque que ela só se encolheu e pensou: ah, eu não sou ninguém, então eu não mereço, não mereço dar opinião quanto a isso. E aí a Mio é dada em casamento pra família Kudo. Só que tem um problema. O herdeiro da família Kudo é visto como uma pessoa extremamente fria, que gosta de torturar as noivas. Ele já teve várias noivas e todas elas desistiram do casamento. Então a Mio entende que ela tem uma única opção. Ou ela vai para essa família, dá certo e se casa com esse herdeiro e fica nessa família, ou então ela vai ter que viver nas ruas porque não tem para ela essa opção de não deu certo o casamento, eu vou voltar para minha família porque a família Saimori realmente vai virar as costas para ela. E aí você fica, né, com o coração aqui, pensando, meu Deus, o que que essa menina vai sofrer? E aí você vê aos poucos esse romance sendo desenvolvido. Ele é um slow burn, mas eu confesso que assim, ele não é tão triste quanto o anime. O anime realmente se focou muito na tristeza, na tortura e na questão psicológica que fez com que a Mio tivesse uma baixa estima tão grande que ela acha que não merece nem sequer viver. Então, assim, eu tenho o volume 2. Eu favoritei esse primeiro volume, porque realmente é uma história que eu gostei de assistir o anime. E ele foi bem mais rápido desse primeiro volume. Então agora eu quero ler o segundo pra ver como é que ficou. Mas eu já tô batendo o martelo de que eu vou continuar essa coleção, porque é uma história de romance que eu quero manter. Eu li também Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamomi, volume 1. Eu já li o volume 0. E, gente, que mangá, que sabor! Muito bom. Ele é muito engraçado. E pra quem gosta, assim, de fantasmas, pra quem gosta dessas coisas, assim, de boatos, de lenda urbana, vai super gostar. A gente é apresentado a Nene, ou Nenê, não tem acento, né? Mas acho que é Nene, que ela descobre que tem uma lenda urbana dizendo que se você for no banheiro feminino do antigo prédio até o vaso tal e fizer um pedido para Hanako-chan, a Hanako vai obedecer a algum desejo seu. Então ela vai lá, faz isso, só que a Hanako é um menino. E aí ela primeiro fica: pera, tem alguma coisa errada aqui. Dele, não, eu sou responsável e estou aqui para atender seu desejo. O que você quer? E aí, claro, ela, como qualquer ginasial, quer que o rapaz que ela gosta corresponda ao amor dela. E aí o Hanako, ele fica: ok, atenderei seu desejo. Só que não vai ser do jeito que ela imagina. Então começa a acontecer aventuras e depois disso, a Nene, ela acaba sendo meio que contratada pelo Hanako
pra ajudar ela na questão das lendas urbanas. Porque uma coisa que é colocada nesse mangá que é muito legal existem as criaturas mitológicas, existem fantasmas, existem seres sobrenaturais, existe tudo isso. E as lendas urbanas são o que regulam o comportamento deles. Então, quando as lendas urbanas vão para um viés um pouco mais complicado, tipo assim, um pouco mais sangrento, de pessoas morrendo, etc e tal, isso realmente tem que acontecer. Mesmo que no passado essas criaturas não fizessem isso. Então, o trabalho da Nenê é fazer com que isso não aconteça. Então, ela tem sim a ajuda do Hanako, porque ele é um dos que coordena todas as lendas urbanas que acontecem na cidade. Existem mais de uma entidade nessa escola, então, se eu não me engano, são 7 entidades. E a Nene tem essa missão de ouvir as lendas urbanas, entender o que tá acontecendo, e se há intervenção na escola, ela tem que pedir pro Hanako ajuda, e ela tem que, como ser humana, tentar fazer com que essa lenda urbana vire outra coisa. Porque senão realmente pode dar problemas muito sérios. Então, assim, é uma história gostosa de se acompanhar. Me lembrou muito um anime que aqui no Brasil foi traduzido como Historinhas de Fantasmas. Que também é isso, é um grupo de crianças que descobre que tem uma escola antiga que é cheia de yokais, e aí tem um gato preto que fala, que ajuda elas nesse sentido, porque elas têm que eliminar esses yokais, esses fantasmas e assim por diante. Então, eu que sempre gostei de histórias de terror, histórias de fantasmas, pra mim foi um prato cheio. Eu adorei Hanako-kun e com certeza eu vou continuar com os próximos volumes. Um que eu não dava nada e me entregou tudo, She's Beautiful, volume 1, que eu vi que, assim, primeiro eu achei que era um romance por conta do título, e aí, quando eu li que era um thriller, eu fiquei... E eu posso dizer pra vocês, gente, que, assim, se você gosta de 1984, Admirável Mundo Novo e Black Mirror, você vai gostar desse mangá. Porque a gente tem a nossa personagem, a nossa personagem principal, que é a Kurumi, que ela é uma menina de 12 anos que vive com um monte de outras meninas numa espécie de instituição meio estranha chamada Família. E elas têm, assim, aulas diferentes, e quando elas fazem 12 anos, se eu não me engano, elas são mandadas para algumas áreas específicas. Então pode ser para a área das artes, para a área da ciência, para a área de trabalho braçal ou reprodução. E aí você já fica meio assim, tipo, tá, alguns eu entendi, outros eu não sei direito o que isso quer significar. Inclusive, elas vivem dentro de uma cúpula. Elas não têm contato com o mundo exterior. E aí você já fica, tem alguma coisa errada aí. E aí acontece uma situação específica antes do aniversário de 12 anos da Kurumi, e ela, quando acorda, passaram-se 14 anos e a gente descobre que ela tem problema de memória recente. Ela dorme e ela volta para quando ela tinha 12 anos, então ela não lembra do dia dela. E aí a gente vê essa personagem tentando entender o que aconteceu nesses últimos 14 anos e por que que ela ficou desse jeito. E, gente, é muito Black Mirror. Juro pra vocês, é muito Black Mirror. Eu terminei esse mangá e eu já comprei o segundo, porque eu simplesmente fiquei, eu preciso saber o que vai acontecer. Aí eu também peguei Companhia das Garotas Mágicas Magilumiere, volume 1, que ele trabalha com essa questão de Mahou Shoujo, e assim, existem garotas mágicas que são contratadas por empresas para destruir, não são entidades que eles chamam, tipo assim, problemas que acontecem. Só que elas não são mágicas de verdade, elas usam tecnologia para isso. Mas sim, elas são aquelas garotas com uniforme, que voam, que fazem mágica, né? E aí a nossa personagem principal, ela acabou, que é a Kana, ela acabou de sair da faculdade e ela tem uma memória prodigiosa e tá tentando de tudo que é jeito conseguir o primeiro emprego dela. E aí vai acontecer várias situações em que, se você já pega pela capa, você já imagina, ela vai acabar entrando em contato com uma garota mágica e isso pode mudar a vida dela. Como? Só lendo pra saber. Mas eu gostei, achei engraçado. E com certeza eu vou pegar os próximos volumes, porque eu quero ver como é que vai ser. E eu gostei dessa ideia que eles trouxeram de Mahou Shoujo, né, de garotas mágicas. É um pouco diferente.
É um pouco diferente. Eu peguei também Missão Família Yozakura, volume 1, que eu jurava que era com máfia, mas não é bem com máfia. É com espiões. E aqui a gente tem o nosso personagem principal, que é o Asano. Ele é um colegial que perdeu os pais e o irmãozinho no passado. E por conta disso, ele tem uma dificuldade muito grande de falar com outras pessoas, exceto com a amiga de infância dele, que é Mutsumi, é Yozakura. E aí vai acontecer uma situação específica que o Asano vai ser meio que obrigado a viver junto com a Mutsumi na família Yozakura. E aí você vai acompanhar as aventuras dele com essa família de espiões. É um mangá mais shonen, ele tem bastante ação, ele tem questões de espionagem, então assim, se você gosta de, por exemplo, Ultimato Born, Missão Impossível, você vai gostar, porque assim, eles são espiões, mas eles são espiões meio diferentes, me lembrou também muito Pequenos Espiões, que eu assisti quando eu era criança. E você tem o romance, obviamente, entre o Asano e a Mutsumi, que vai ter aí uma situação específica que eles vão ser obrigados a ficar juntos. Eu gostei, mas assim, eu confesso que podia ser melhor. Eu vou comprar o segundo volume pra bater o martelo, porque assim, ele é engraçadinho, ele tem momentos de comédia, mas faltou uma pitada de alguma coisa que eu não sei dizer exatamente. Aí eu peguei também o esquisitíssimo After God, volume 2. Eu li o volume 1 e achei ele muito confuso, mas confuso mesmo, que eu terminei assim, tá, eu não entendi quase nada desse mangá. Mas aí, há um ano passado, ano retrasado, saiu uma promoção na Amazon e eu comprei os volumes 2, 3 e 4. Aí eu fiquei, não, eu tenho que continuar esse mangá, vou encarar agora ele. E assim, ele melhorou do primeiro pro segundo, sabe? Algumas coisas estão mais explicadas, mas mesmo assim ainda tá confuso. Eu acho que eu não sei se isso é de propósito desse mangaka. Não sei mesmo. Mas assim, ele é um mangá de bastante ação. Ele é um mangá que tá colocado como aconselhável para maiores de 18 anos, porque tem sangue, tem mutilação. É meio complicado, né? Você fica meio chocado com algumas coisas. Mas a gente tem uma situação meio complicada, que eu posso falar mais do primeiro volume, para não dar tanto spoiler para vocês, que nós temos uma situação em que um dia apareceram o que eles chamam de deuses, que são entidades que fazem com que todo mundo que olhe para eles enlouqueçam e morram. E quando eles são, quando tentam destruí-los, eles não são pegos por nenhuma tecnologia. Então, celular não funciona para gravar nem tirar foto, câmeras não funcionam, infravermelho não funciona, radar não funciona. Então, os seres humanos perceberam que é meio difícil destruir essas entidades. E elas ficam paradas no lugar onde elas desceram e, a princípio, elas não se mexem. Então, o que se resolveu fazer? Se resolveu meio que criar barreiras ao redor dessas cidades onde tem essas entidades, e aí nenhum ser humano entra. E aí nós temos o nosso personagem principal, que é um veterinário meio que especializado em criaturas meio estranhas, que ele vai ser descoberto por uma associação, um instituto que tenta destruir essas entidades usando outras formas, entre elas seres humanos que sofreram algum tipo de mutação. Porque algumas coisas estranhas também começaram a acontecer desde que essas entidades vieram para a Terra. Então, é basicamente isso. O segundo volume é uma continuação dessa situação. E aí nós temos um pouco mais sobre uma das personagens que aparece no primeiro volume. E que, pelo que eu entendi, vai ter um impacto um pouco maior na história. Talvez o foco narrativo passe a não ser tanto mais esse veterinário, mas sim essa garota que aparece no primeiro volume. Aí eu peguei um pra rir, que é o Marriage Toxin, volume 2. Que assim... Gente, o Gero, que é o personagem principal, ele é muito engraçado, porque assim, ele vem de uma família de assassinos que usa veneno. E ele é extremamente inteligente, extremamente rápido, ele sabe tudo sobre venenos, ele é eficiente no trabalho dele. Só que ele precisa casar. E aí, ele, pra continuar a próxima geração da família, porque a irmã dele, que a princípio seria a que teria o próximo herdeiro da geração da família, resolve se casar com uma outra mulher. E aí, eles recebem meio que um ultimato da avó, se eu não me engano, da família, que a princípio é a que está gestando o clã,
dizendo, olha, um de vocês dois tem que ter filho, porque a gente precisa manter a geração pra continuar com o clã. E aí o Gero fica, poxa, minha irmã encontrou a felicidade, não vou tirar isso dela. Então, beleza, eu vou ter o herdeiro. Só que o Gero não tem capacidade nenhuma de falar com mulheres. Ele trava, ele congela, ele não consegue. Então ele vai conseguir aí a ajuda de uma certa pessoa, que ele vai resgatar no primeiro volume, que vai ficar tipo, não, beleza, eu te ajudo a conseguir uma esposa. E aí a gente tem as aventuras do Gero, tendo que continuar com as missões dele, ao mesmo tempo que ele tenta encontrar uma mulher para ser a esposa dele, porque ele fica assim, eu não vou me casar com qualquer uma. Eu quero me casar com uma pessoa que se apaixone por mim e porque eu me apaixone. Só que pra uma pessoa que é travada, fica meio difícil isso. Isso é praticamente o plot do volume 1. E aí, no volume 2, a gente tem a continuação disso. Assim, ele é muito engraçado, eu gostei, e com certeza é uma leitura que eu vou continuar. Aí, um que eu peguei de volume único, gente, que é... Eu tenho alguns mangás de volume único, mas eu confesso que esses eu demoro pra pegar, porque eu fico, cara, volume 1 pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Mas eu peguei, então, um Boys Love, ou seja, amor entre homens, que é o meu vizinho metaleiro, que assim, ele roubou meu coração. Eu não favoritei por muito pouco, mas basicamente a gente é apresentado ao Kento, que é um universitário pobre, que acaba tendo que se mudar para um outro prédio. Só que assim, o prédio que ele se muda, o apartamento dele não tem aquecimento, não tem um monte de coisas. Ele fica, não, beleza, eu me viro, né? E aí vem um inverno extremamente rigoroso no Japão. E ele quase morre e ele é salvo pelo vizinho dele, que é um vizinho metaleiro, que é mais fechado, que não fala muito, mas que por algum motivo gosta do Kento. E aí eles meio que começam uma relação de, o metaleiro cozinha pro Kento e vai ajudando ele nas pequenas coisas do dia a dia. E aí, claro que a gente vê esse relacionamento se desenvolvendo muito devagar. Eu confesso que eu me reconheci muito no Soshi, que é o metaleiro, porque ele só escuta heavy metal. Aliás, ele escuta metal, né? Inclusive tem uma parte que o Kento fala, tu escuta heavy metal? Nossa, o Soichi fica muito engraçado, ele tem uma reação muito forte quanto a isso, porque ele não gosta de interagir com pessoas, ele sempre tá escutando música pra abafar o ruído externo, ele quase não fala, ele tem dificuldade sim pra falar com as pessoas, inclusive as pessoas geralmente têm medo dele por causa da aparência dele, né? Apesar de que eu não vejo problema nenhum, ele usa preto o tempo todo e tem cabelo comprido, e ele tem uma cara meio zangada, digamos assim. Eu me identifiquei bastante com o Soichi e... gente, é um mangá volume único pra você que gosta mais, assim, de romance, que vai roubar seu coração. Peguei Horimiya, volume 6, que é um shoujo colegial que eu estou acompanhando. E assim, gente, ele é um sabor. E acho que aqui, inclusive, que tá escrito, acho que tá só no primeiro volume, o... o sabor, dessa vida escolar tão doce e levemente ácida para dar aquela apertadinha no seu coração. É maravilhoso ver como a Hori e o Miyamura estão interagindo. Eles são duas pessoas completamente opostas que estudam na mesma sala e eles vão acabar, por um motivo muito específico, descobrindo como cada um é fora da escola. Cada um tem um segredo. E aí eles começam nessa relação e a gente vai acompanhando até, se eu não me engano, o volume 17. E aí, claro, que tem os amigos que eles vão fazendo no caminho e que também começam a trazer um pouco mais da vida deles. Então a gente tem sim um foco muito grande no Miyamura e na Hori, mas a gente também tem outros personagens que vão aparecendo e que, assim, aquecem o coração da gente. Eu fiquei assim, o ensino médio. Eu não tenho saudade, mas ao mesmo tempo eu fico, como era bom o ensino médio, esse friozinho na barriga, os primeiros relacionamentos. Ai, como é bom isso. Aí terminei Red Garden, volume 4. É um mangá que termina em 4 volumes. Ele é para maiores de 16 anos, considerado como um mangá de drama e terror. Eu não achei tanto terror. Eu colocaria ele mais como um thriller, porque você fica tenso com o que tá acontecendo. Tem drama sim, porque tragédias acontecem aqui. E como é que eu posso dizer?
São sobre 4 meninas que perdem uma amiga em comum, apesar das 4 nunca terem conversado umas com as outras, elas perdem uma amiga em comum. E aí, no dia seguinte, elas acordam num lugar diferente e descobrem que as 4 morreram, mas de algum jeito elas foram ressuscitadas e que a partir dali elas têm que lutar contra monstros. E aí, o que são esses monstros? Por que elas foram ressuscitadas? Como elas podem voltar a ter a vida normal delas? Porque durante o dia elas são colegiais normais, numa escola só para garotas, de alta elite, ali, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E aí, durante a noite, elas têm que matar esses monstros. E elas podem morrer a qualquer momento, e aí é aquilo, morreu agora, morreu geral, não tem mais como voltar. Então você fica tentando entender o que tá acontecendo, até porque elas são chamadas de uma situação específica que você fica, tá, mas... Então elas não são mais humanas, elas são isso que estão chamando elas. Então, é legal, eu confesso que o primeiro volume eu achei chato, confuso. O segundo e o terceiro deu uma melhoradinha. E eu estava contando muito com esse quarto volume pra fechar, assim, né? Beleza, fechou legal. Não foi. Não foi, foi uma leitura ok, uma leitura legal e tal, pra ter uma história diferente. Tem o anime, mas nada demais. Peguei também esse brilhosíssimo, que não vai aparecer aqui pra vocês, gente, mas que tem capa holográfica. Parabéns pra New Pop por ter feito essa capa holográfica, que é Terra das Gemas, volume 2. Que eu achei também o primeiro volume meio complicado, porque ele fala de um mundo em que a humanidade não existe mais, mas a Terra ainda existe. E vive nesse lugar adolescentes meio andrógenos que têm nomes de pedras preciosas. Então a gente tem o diamante, a gente tem a rubi, esmeralda, jade, rutilo, deixa eu ver o que mais tem aqui. O carbonado, morganita, ametista, zirconita, diamante amarelo, obsidiana. E aí você vê que eles vivem em harmonia, cada um tem uma habilidade especial, tipo, tem uma função específica para se fazer, mas eles são perseguidos pelos lunares, que são criaturas que vêm da lua e com quem eles têm que lutar. Só que tem um personagem específico que não pode lutar, que é o Fosfolita. Que a dureza dele, inclusive aparece isso durante o mangá e nesse volume 2 dá certinho. Ele tem a possibilidade de dureza, ou seja, a possibilidade de ser quebrado ou não, mais fraca de todas. Então todo mundo vai para batalhas, todo mundo tem uma função e o Fosfolita não tem nada. Então fica uma coisa meio complicada e ele fica assim, não, mas eu quero trabalhar também, eu quero lutar também. E aí o mestre que cuida desses adolescentes fica assim, então beleza, tu vai construir uma enciclopédia. Eu quero que tu ande pelo nosso mundo e faça uma enciclopédia sobre tudo que tu encontrar. Isso é o volume 1. Eu confesso que eu achei o volume 1 meio estranho, meio parado, é difícil você se acostumar, porque eu vou dizer, eles têm uma característica mais andrógena, mas você fica ao mesmo tempo, tá, meio complicado de se acostumar. Mas esse segundo volume trouxe uns aspectos novos que eu fiquei, opa, isso aqui já foi mais interessante. Então, com certeza, era um mangá que eu não dava nada, que eu até fiquei, acho que eu não vou continuar, mas que eu vou continuar agora a partir do volume 13. E eu espero que continue tão bom quanto foi esse segundo volume. E aí, o mangá que foi a minha decepção do mês, porque sempre tem que ter, né? Não tem como a gente ter um mês maravilhoso em que não há nenhuma decepção. Foi Shinshoku Kiss, que aqui a gente é apresentado a Kotoko, que ela tem um grande hobby, que é fazer bonecas. E aí a gente tem um grande artista que é conhecido como Full, que ele faz as bonecas mais bonitas, mais realistas, ele ganha todas as competições, ele tem parceria com empresas, inclusive, de roupa, para fazer manequins. Então, assim, a Kotoko praticamente idolatra esse Full e ela quer ser tão boa quanto ele. E aí vai acontecer uma situação específica que ela vai, efetivamente, conhecê-lo. E aí a gente percebe que há alguma história por trás que a gente tá achando muito estranho que acontece. Ele é um mangá que termina em 2 edições, e foi por isso que eu comprei ele no sebo, porque eu fiquei, 2 edições, né? 2 volumes é bem fácil de ler. E assim, não fechou. Eu vou ler o segundo pra terminar ele de uma vez, mas assim, sinceramente,
não fechou, não explicou muita coisa, que eu fiquei assim, tá, mas o que tem de mais aqui? Tem nada demais. Mas vamos ver como é que vai ser o segundo. Quem sabe o segundo melhora. Peguei também o volume 2 de Boys Run the Riot, que ele é um mangá que vai falar muito sobre um personagem que é trans e se chama Ryo. E aí a gente tem todo esse conflito interno de Ryo sendo visto por todos como uma garota, mas que ele não se sente uma garota. Ele se identifica como homem. Então a gente tem essa questão toda dele se entendendo, dele pensando como ele vai falar para as pessoas que ele é homem, até porque a gente tem que pensar que no Japão há um preconceito muito grande nessa questão LGBT. E ele, junto com outros colegas de classe, resolve abrir uma empresa de roupas estilizadas, personalizadas. E o Ryo seria o designer por trás disso. Então a gente acompanha sim esse grupo de jovens tentando fazer a sua empresa dar certo, ao mesmo tempo que a gente tem essas questões do Ryo se reconhecendo e fazendo com que as pessoas ao redor dele reconheçam quem ele é. O primeiro volume foi bom, esse segundo aqui, nossa, gente, eu quase chorei. Quase chorei de me conectar com toda essa situação, porque é pesado. É pesado você entender tudo que tá acontecendo com o Ryo, tudo que ele passa, as angústias dele. Então, assim, é maravilhoso. Eu super indico. E ele tá colocado para maiores de 16 anos. Então, fica aí o alerta também. E aí, eu peguei Minha Adorável Cosplayer, volume 2, que assim, é um shoujo maravilhoso, que tem fanservice, já fica o aviso aí pra você que não gosta de fanservice. Ele tá para maiores de 16 anos, e eu super entendo por quê. Porque a gente tem assim, a gente tem o Gojo, que ele vem de uma família que faz bonecas chamadas Hina. São aquelas bonecas de porcelana com roupas extremamente tradicionais, que é dado para as meninas no Japão quando elas fazem aí uma certa idade, acho que quando elas fazem 9 anos, uma coisa assim. E o Gojo ama essas bonecas. Só que ninguém acha isso legal. E por conta de uma situação que aconteceu no passado, ele esconde isso e ele é um adolescente bem introspectivo. Até que ele conhece a Marin, que é uma colega dele que ama cosplayers. E ela é péssima em costura. E o Gojo é muito bom em costura, porque ele ajuda o avô. E aí ela fica assim: me ajuda, por favor. Faz as minhas fantasias de cosplayer pra eu poder ser as minhas personagens favoritas. E aí no primeiro volume ele topa. E aqui no segundo, a gente vê como é que vai continuar essa interação. E tem romance, gente. Um romance muito gostoso. A Marin é o completo oposto do Gojo. Ela é extrovertida. E você fica assim. Não tem como não se apaixonar por ela vendo ela gostando do jeito que ela gosta das paixões dela. Então, assim, ela realmente encarna o personagem. Ela realmente entra nesse mundo cosplayer. E a gente vê o Gojo, que assim, ele começa a entrar nesse mundo também. Ele meio que se diverte fazendo as fantasias pra Marin. Mas ele tem um lado um pouco mais perfeccionista, no sentido de, beleza, não é só qualquer fantasia. A gente tem que seguir exatamente como essa personagem no anime, no jogo, no mangá. Então ele cuida da peruca, ele cuida do tipo de tecido que é usado, como fazer o enchimento, ele cuida tudo. E a Marinha é mais tipo, ai, mas eu quero vestir. Então, assim, é um sabor muito gostoso. Eu super indico esse mangá. Mas é aquilo, aconselhável para maiores de 16 anos, por conta do fanservice que existe, que é grande. Não é pouco não, viu? É muito grande o fanservice. Mas eu tô acostumada, então tá tudo bem. Outro que eu favoritei é Diário de Apotecária, de uma apotecária, volume 3, que assim, ai gente, a Mal Mal é maravilhosa. E aqui nesse terceiro volume, há uma situação específica com o Urenchi, que você fica assim, pelo amor de Deus, que maravilhoso. Então assim, você ri muito, você vê que a Mal Mal, ela tem sim uma mente extremamente analítica e sabe por quê que isso acontece, porque ela pensa desse jeito.
E, gente, é maravilhoso ver como tudo funciona. Mas, assim, com certeza eu quero os próximos volumes. É uma pena que alguns são um pouco difíceis de conseguir, porque eles saem bem fácil de estoque. Mas se você não quer ler o mangá, assista o anime, que também é muito bom. Muito bom mesmo. E eu tenho um carinho muito especial por Diário de uma Apotecária, porque a minha tatuadora e eu estávamos escutando Diário de uma Apotecária enquanto ela fazia as minhas tatuagens. Inclusive, eu tenho a Bao Mao tatuada aqui no meu braço. De tanto assim que eu gostei dessa personagem, sendo que eu tinha visto 2 episódios. Eu fiz essa loucura de tatuar a Mao Mao sem terminar de assistir a história, sem ter lido as light novels, que inclusive vão começar a vir pro Brasil agora, e sem ter lido o mangá. Só por causa de 2 episódios do anime. Terminei também A Voz do Silêncio, com seu 4º volume, nessa edição capa dura, muito boa. Que assim, ele é um mangá que começa de um jeito, você fica, ok, ele vai ser um romance tal, bonitinho, arará, de um personagem que se arrepende do bullying que fez no passado com uma colega que é surda. O Shoya fez muito bullying com a Shoko quando eles estavam no ensino fundamental 1, por ela ser surda, ao ponto de que ela foi transferida de escola, e depois que isso acontece, o Shoya começa a sofrer o próprio bullying que ele fez contra a Shoko pelos seus próprios colegas que ajudaram no bullying. E aí, então, ele cresceu extremamente arrependido pelo que ele fez. Inclusive, eu acho legal que ele foi lá e resolveu aprender língua de sinais para, se um dia ele encontrasse a Shoko, ele pudesse pedir desculpa pelo que aconteceu. E aí, no colegial, eles se encontram de novo. E aí a gente tem toda essa relação do passado sendo colocado no passado, e como a Shoko, tipo, ela meio que perdoa ele logo no início, mas ela perdoa naquele sentido de, ok, nós éramos crianças, mas, né, não sei se eu quero ser sua amiga. E o Shoya fica muito desesperado pra resolver essa questão no passado dele, ao mesmo tempo que o Shoya não tem amigos e ele quer que ninguém do colegial descubra que ele fez isso no passado, porque ele realmente se arrepende muito e ele sofreu no ensino fundamental e no ginasial por conta de tudo que ele fez. Então, assim, ele é um mangá que vai ficando mais pesado. O 3º volume, então, ele fica muito pesado, que você fica, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Ele tá colocado para maiores de 14 anos, porque, assim, há essa situação pesada, mas não é nada muito gráfico. Mas eu não sei se eu colocaria pra maiores de 14, talvez eu colocasse pra maiores de 16 anos, porque realmente é um mangá bem sentimental. Só que eu fiquei chateada, e já deixo o aviso aí pra vocês, que esse 4º volume, que eu achei que terminaria, né, com essas 400 páginas, mais de 400 páginas, com como é que terminou a história, na verdade, o 4º volume em si é só isso aqui. O resto que tá aqui é entrevista, são artes que foram usadas, e tem também o primeiro manuscrito do mangá, porque ele fez parte de uma competição que ganhou, e aí depois que ganhou essa competição, o mangaka pôde publicar a sua história com mais volumes. Então, assim, é legal, né? A Voz do Silêncio, ele é um mangá que fala sobre adolescência, sobre bullying, sobre arrependimento e sobre o que fazer no futuro. Então, assim, foi legal, mas, assim, eu não favoritei, nem nada do tipo, foi só uma leitura legal. Aí eu peguei o da Kaishi, o homem mais desejado do ano, volume 3. Lembrando, este aqui é para maiores de 18 anos. Ele é um boys love. E aqui, nesse 3º volume, a gente tem pouco mais da explicação de por que o Azumaya é tão fissurado no Saijo, que aparece logo no 1º volume. Então a gente tem, assim, uma visão um pouco diferenciada do relacionamento deles, que, sinceramente, deu um aquecido no coração, que eu fiquei, tá. Ele não era nem fã do Saijo antes de também virar um ator, então a gente também vê como é que o Azumaya virou ator.
Porque isso é uma coisa que a gente fica, tá, beleza, ele é extremamente bonito, etc e tal, mas será que ele sempre quis ser ator? Porque se ele queria, como é que o St. John nunca viu ele antes? Então, assim, há algumas informações a mais. Acho que a partir do quarto volume a gente tem mais o que vai acontecer, certo? Então aqui é considerado o volume 3 como se fosse o capítulo 0, o que acontece antes do capítulo 1. Então, não sei por que o mangaka fez isso, mas foi o que aconteceu. Eu quero conseguir o quarto volume pra continuar essa história, porque assim, que sabor de leitura. Aí nós temos também Last Notes, volume 1. É um mangá da Kanoko Sakura Koji, que é a mesma de Blackbird, que eu amo esse mangá. E esse aqui é em 3 volumes. E basicamente nós descobrimos que existe uma loja de incensos conhecida, chamada Nito, que ela tem uma espécie de incenso especial, que dizem que quando você acende para uma pessoa que morreu, você vai conseguir ver essa pessoa uma última vez na fumaça do incenso. E aí o que acontece é que a gente conhece os donos dessa loja de incenso, ao mesmo tempo que nós temos a nossa protagonista, cujo avô era o responsável por fornecer os incensos para essa fábrica e loja de incensos, inclusive esse incenso especial. E aí a gente vê a interação dessas 3 pessoas que, por uma situação específica, acabam tendo que morar todos juntos. E aí você vê essa menina, essa garota, a Emiru, que ela tem um passado meio complicado, tendo que conviver com esses 2 homens extremamente bonitos e meio que curando as feridas do passado dela. Eu gostei muito, eu vou pegar os 2 próximos volumes agora, esse mês de março, vou tentar terminar de uma vez, porque realmente é aquele tipo de história que você termina e dá vontade de continuar logo para saber o que vai acontecer. Porque ele é uma leitura gostosa, uma leitura tocante, digamos assim, porque fala de luto, fala de perda, fala de traumas, fala de muitas coisas. Ele tem esse aspecto fantástico, mas ele não é tão fantástico mitológico quanto foi Blackbird. Mas tá ali toda a arte e a capacidade de contar história da mangaka. Putz, esqueci de pegar um mangá. Eu esqueci de pegar, mas eu li também o Guarda-Costa de Honeko Akabane, volume 2. Vou botar aqui a capa pra vocês. E assim, é muito bom esse mangá. Ele fala de um personagem que, por algum motivo que vai aparecer no primeiro volume, acaba meio que sendo contratado para proteger a Honeko, que é uma colega dele, que tem um senso de justiça gigantesco. Então, assim, ele vai se meter umas encrencas para proteger a Honeko de uma situação específica, que você fica, cara, como? Então, assim, ele é um mangá que tem ação, ao mesmo tempo que a gente vê que é um mangá que tem um pouco de romance, porque são colegiais, etc, etc, etc. Então, assim, o primeiro volume foi muito bom, o segundo foi melhor ainda, eu fui lá e comprei o terceiro, pra saber como é que vai continuar, porque termina de um jeito que se fica, eita, agora eu quero ver o que a Honeko vai fazer. Então, assim, eu indico se você gosta de ler, assim, mangás que tenha muitas situações engraçadas. Eu ri muito, gente. Eu ri muito. Deixa eu ver se diz qual é a classificação etária, mas eu acho que eu diria que ele é para mais 16 anos. Eu diria que ele é para mais 16 anos. Antepenúltimo mangá, Mononogatari, volume 2. Eu li o 1 e achei ele... E aí o volume 2 muito melhor. Muitas coisas explicadas. Ele também é um mangá que tem ação, mas também tem romance. Porque, assim, o Ryoma, ele é de uma família que combate espíritos possessores. O que são os espíritos possessores? Por algum motivo, certos objetos são incorporados à alma de um espírito e aí eles podem criar forma humana. E aí o Ryoma, ele é contratado pela família dele, que é uma das famílias, que destrói esses espíritos. E ele odeia esses espíritos obsessores com todas as forças do ser dele, porque aconteceu uma situação no passado que meio que traumatizou ele. Só que daí o avô dele percebe que o Ryoma
não tem amigos, e ele já tá ali na casa dos 20 e poucos anos, e a vida dele é essa questão focada de destruir espíritos. Então ele manda ele pra... Eu não lembro exatamente pra que lugar ele manda o Ryoma, mas ele vai pra ficar com a família da Botan, que é uma garota que, ao contrário do Ryoma, ama os espíritos possessores, porque ela tem 6 ou 8 espíritos possessores que cuidam dela. Então eles são uma grande família. E o Ryoma tem que ficar um tempo X nessa casa pra ver se esses espíritos possessores realmente são bons ou se eles estão se aproveitando dessa humana por algum motivo específico e que eles são perigosos. E aqui nesse volume 2, a gente tem uma explicação muito maior sobre quem são esses espíritos possessores, por que que eles estão com a Botan, e que não só os espíritos, mas os humanos também têm interesse nela por um motivo que vai aparecer. Então, assim, ele me surpreendeu muito mais. Então, assim, com certeza eu vou pegar os próximos volumes. Eu também comprei o volume 3, porque eu vou continuar essa saga, porque tem ação, mas a gente também vê que vai ter romance entre o Ryoma e a Botan, até por uma situação específica que aparece no segundo volume, que assim, eu dei gargalhadas pelo que aconteceu. Aí, penúltimo mangá, com a graça de Deus, que eu não aguento mais falar, minha garganta já tá indo com Deus, é Citrus, volume 1, um mangá para maiores de 16 anos, e é o primeiro mangá que eu leio com amor entre mulheres. Nesse caso aqui, entre duas colegiais, que nós temos a Yuzu. Ela é uma garota colegial cuja mãe acabou de se casar de novo. E aí a Yuzu fica assim, beleza, minha mãe finalmente tem mais uma possibilidade de encontrar a felicidade, então eu vou fazer de tudo para que ela seja feliz. Só que com esse casamento, a Yuzu teve que trocar de escola, ela vai ter que morar agora com o padrasto, que não aparece nesse primeiro volume por uma situação aí. E a Yuzu vai para uma escola só de garotas, sendo que a Yuzu tem como grande meta dela agora ter um namorado. E ela é uma gal, ou seja, ela é aquela pessoa que usa uniforme de colegial extremamente espalhafatoso, com maquiagem, com namoro, ela tá sempre envolvida com essas coisas. E aí, ela vai para esse colégio e ela conhece a Mei, que é a presidente do conselho estudantil, e esse colégio para onde ela vai, ele é extremamente rígido. Não pode usar maquiagem, não pode usar brincos espalhafatosos, não pode usar o uniforme de um jeito específico, só pode ser usado de um jeito específico. Então, assim, ela, como Magal, vai sofrer pra caramba nesse colégio. E já no primeiro dia, ela antagoniza com a Mei. E aí, claro, que a gente vai descobrir que a Mei, na verdade, é a nova enteada da mãe dela. Então a Mei é irmã postiça da Yuzu. E elas vão ter que começar a conviver juntas. E aí acontecem umas situações que você meio que questiona a Yuzu. A Yuzu não, a Mei. Porque a Yuzu, a gente logo entende de cara, ela é extremamente clean, nesse sentido de entender os pensamentos dela. A Mei, por outro lado, ela faz algumas coisas que não condizem com a fachada que ela quer passar. Então a gente fica, ok, quando ela tá com a Yuzu, ela é quem ela tá confusa, o que, ela quer chamar atenção, a gente não entende exatamente o que tá acontecendo. E aí, claro, é um mangá que já tem situações mais explícitas, que você fica, mas já no primeiro? Tá, né? Por isso que ele é para maior de 16 anos. Então, eu acredito que terá uma situação slow burn, mas ao mesmo tempo não tão slow burn assim. Pelo menos se depender da Mei, não vai ser tão slow burn, ok? Então, eu vou pegar o próximo volume. Eu gostei bastante do primeiro aqui. Acho que assim, ele é um mangá um pouco mais antigo. Deixa eu ver se diz quando que ele foi publicado. 2015 foi publicado no Japão. E eu acho que veio pra cá uns anos depois. Você consegue a coleção inteira já, completinha. Então, assim, o que é o complicado dele? Fala que elas são irmãs. Isso é uma coisa que o Japão tem de fixação? Que eu vou tentar entender, porque eu comprei um outro mangá que é da família Shinjo, alguma coisa, Shinjo, uma coisa assim, que também é a mesma história. São um grupo de meninas com um menino que todos são irmãos, e aí, óbvio que a gente vai descobrir que eles não são irmãos de verdade, assim como acontece aqui em Citrus, elas não são irmãs de verdade. Elas são irmãs postiças que têm mais ou menos a mesma idade. Então, assim,
Eu tô tentando entender o apelo. Tô tentando entender o apelo. Vou pegar o volume 2 pra ver aí como é que é. Numa cena de o L quer descobrir quem é o Kira pra levá-lo à justiça e provar que a justiça sempre ganha. E o Kira quer matar o L porque ele fica, não, ele vai acabar com o meu trabalho, que é o que eu estou fazendo. Então, assim, você vê que os criminosos e as pessoas são mero joguete dos dois lados. E essas duas grandes mentes é que vão fazer essa batalha final. Então, assim, pra mim é nostálgico, porque eu era adolescente quando Death Note foi lançado o mangá no Brasil e quando veio o anime pro Brasil. Então, assim, é muito gostoso voltar, mas eu confesso que ele é um mangá que exige da mente. Porque você presta atenção e você já meio que tenta deduzir, pelo menos eu tentei deduzir o que iria acontecer. Eu sei o final, mas ao mesmo tempo eu não lembrava de muitas coisas do início. Então, pra mim foi muito bom. Eu quero conseguir os próximos volumes. Você consegue todos os volumes da Black Edition. Hoje são 5 ou 6 volumes. Bem tranquilo de se conseguir. Só, às vezes, é um pouco mais caro. Certo? E indico o anime. Mas, assim, eu primeiro leria o mangá antes de assistir o anime. Porque algumas coisas são diferentes. E é isso. Acabou o mês de fevereiro. Eu disse pra você, gente, mês de fevereiro durou um ano pra mim. Não é possível. Não é possível. Deixa eu ver quanto que deu de bruto. Praticamente 1 hora e 25 minutos de bruto. Por isso que minha garganta foi pro saco já. Eu tô morrendo de dor de garganta. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários como é que foi o mês de fevereiro de vocês, certo? E aguardem o vídeo de sexta-feira, que será um vídeo de resenha, prometo. Eu disse já no mesmo vídeo anterior dos mangás que eu comprei. Também foi uma coisa que aconteceu em fevereiro, vou deixar nos cards aqui pra vocês. Eu disse que seria uma resenha, mas não deu, gente. Não deu essa semana pra gravar, então vai ser este vídeo aqui na segunda-feira e sexta-feira vai ser resenha, tá bom? Eu espero que vocês fiquem muito bem. Esperem o próximo vídeo. Beijinho e até mais, pessoal!